Quiet Luxury, a nova tendência aqui do Instagram, e saúde mental. Há alguma relação entre os dois? Assim eu vou explicar o que é que é. Eu tenho falado com uma certa repetição que para a gente ter bons relacionamentos, a gente precisa aprender a diferenciar muito bem o que é necessidade do que é desejo. Os desejos são legais, mas nós podemos viver caso nossos desejos não sejam atendidos. Com as necessidades emocionais, quando a gente não as atende, quando a gente abre mão, tenta negociar com elas, a gente sempre acaba levando a pior. E isso eu estou falando de adoecimento, inclusive. As relações se degeneram, a saúde física e mental, se é que existe essa diferença, que hoje cientificamente a gente não fala mais assim, mas vou respeitar porque eu sei que nem todo mundo está acompanhando isso aí. Vou explicar isso tudinho agora, tá, gente? Necessidade emocional são coisas sem as quais a gente realmente não tem condição de ficar inteiro e bem. Eu estou falando de proteção, que é importante para a gente sobreviver, é importante para a gente delimitar o nosso espaço. Eu estou falando de respeito, eu estou falando de limites. Afinal de contas, a gente precisa entender que tudo que a gente precisa, o outro também precisa. Estou falando também de lazer. Sim, lazer é uma necessidade emocional. Desejo tem mais a ver com coisas que vão fazer a gente se sentir melhor. E tem uma coisa que a antropologia fala sobre isso, que é muito esclarecedora. Segundo a antropologia, todo mundo que está na sociedade está querendo operar uma diferença. Quando eles falam isso de operar uma diferença, eles estão querendo dizer que todo mundo está querendo usar símbolos e códigos que permita que eles sejam identificados como parte da elite daquela sociedade. Principalmente quando a gente tem uma sociedade que tem um risco no chão muito claro, definindo quem está dentro e quem está fora. Então é natural que num contexto como esse, a pessoa tente entrar nesse grupo que vai dar uma série de privilégios e acesso a uma série de oportunidades que quem está fora não tem. Só que para entrar nesse grupo é necessário algumas exigências. Historicamente a gente viu, além de ter terras, por exemplo, na Idade Média, ter dinheiro hoje em dia, mas para além de ter terras e ter dinheiro, a gente viu que algumas sociedades estabelecem alguns códigos. A etiqueta é um desses códigos, né? Era um código em que quem frequenta a alta aristocracia ia se alimentar, ia ser educado para se alimentar daquele jeito. E assim, apenas ao ver uma pessoa comer de um ou de outro jeito, você saberia a que classe ela pertence. Então note como esses códigos vão operando nesse sentido. Só que a internet mexeu isso de cabeça para o ar. Porque antes você, para saber qual era o código da elite, você tinha que ter acesso a essa elite. Ou frequentar os colégios dessa elite, comer nas mesas dessa elite. E as portas se abririam. E, gente, isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando você ouve uma história como a do Eike Batista, um cara que só com um PowerPoint, com projetos mirabolantes que nunca saíram do PowerPoint, conseguiu angariar milhões em investimentos com grandes e experientes investidores ao longo do mundo. Você não vai conseguir entender esse fenômeno sem entender esses códigos que eu estou falando. Eike Batista era filho da elite e ele sabia operar códigos desse mundo. Então ele foi identificado não como um intruso, não como um impostor, mas sim como alguém que merecia crédito porque era alguém desse grupo. Quando eu falo de todos esses códigos, a gente chega no Quiet Luxury, que é o quê? Hoje em dia você tem condição de saber como a elite come, como a elite veste, para onde ela viaja, porque hoje em dia a própria elite compartilha isso no Instagram. E quem assistiu Inventando Ana, viu que a Ana sacou isso aí. E ela foi se apropriando de todos esses códigos, e mesmo sendo uma estrangeira, e mesmo não sendo da elite, ela entrou em Nova York e conseguiu se confundir em meio à elite nova-iorquina e conseguiu aplicar vários golpes.
A resposta da Elite para isso foi ir para o Quiet Luxury, uma forma ainda mais sutil de operar a diferença. Foi tentar formas mais difíceis de serem detectadas para ela resgatar essa segurança de saber se você é um membro ou se você é um impostor. Dito isso, vamos voltar para as necessidades emocionais. Vocês estão vendo o quanto esses códigos também são importantes para a gente se sentir inserido na sociedade, para a gente ter acesso, para a gente ter como um meio para obter proteção. A gente entende que seja natural que a gente lute por esses desejos, né? Só que deixa de valer a pena essa luta quando a gente, para alcançar esses desejos, a gente abre mão das necessidades. Por exemplo, quando eu, para ter acesso a um marido rico, eu permito que ele me abuse, que ele me use, que ele me engane. Quando eu, para ter um determinado emprego, né, permito ser abusado também, ou topo fazer alguma coisa ilegal que pode comprometer minha segurança. Quando eu estou fazendo tudo isso, ou quando eu estou achando que para agradar e não perder alguém, eu devo me submeter a todos os desejos e calar tudo que eu sinto e não falar jamais o que eu sinto para não aborrecer esse alguém. Quando você está fazendo isso, você está colocando essa operação, essa inserção social, operar essa diferença da antropologia no lugar mais importante do que ele deveria estar. E o resultado é adoecimento mental. Quem estiver fazendo isso não é a primeira pessoa do mundo a fazer. Esses códigos são realmente muito influentes no nosso dia a dia. E eu sinto dizer, já tentaram fazer isso antes de você e a vida levou a melhor. Então, vamos treinar, vamos afiar. Minha proposta é essa diferença entre o que é desejo e o que é necessidade. E com base nisso, começar a tomar decisões melhores e criadoras de saúde mental, e não de adoecimento e de ansiedade, ok? Eu fico hoje por aqui, mas quero saber como é para você ouvir tudo isso. Um beijo!